botar no talo porque eu gosto de música, vocês sabem, né? Isso! Boa tarde, lindeza! Estamos chegando na base para uma entrevista bombástica. Afinal de contas, o que a Rita faz, né? Para dar conta desse tanto de treino. E como é que ela faz também para fazer a adesão, né? Como é que ela faz para fazer a adesão? Gente, estou nervosa. Para um pouquinho, estou colocando aqui o áudio. Adesão à alimentação regrada para hipertrofia, para uma performance melhor. Ontem a gente tentou, né, fazer uma live, no fim não deu certo para a gente fazer redondinho com o médico Marcelo Cardoso sobre performar. E então a gente está alinhavado para fazer essa entrevista com a minha nutricionista Mayara Serra. Eu quero apresentar ela para vocês e quero ver se ela já entrou, porque não vou me demorar aqui, porque ela está com a agenda apertadinha e fez um encaixe ali para a gente poder conseguir fazer essa live para mostrar para vocês como é que se dá, então, essa estratégia pós-emagrecimento. Eu fiz uma postagem que vai endossar aí parte do papo que a gente vai ter aqui. Já coloquei no meu feed, que é ela explicando como é que faz ali a contabilidade, né, para a conta fechar, de gasto calórico. Plano alimentar de acordo com atividade física. Boa tarde, boa tarde. Oi, alô, boneca, alô, você. Minha cerejinha, eu digo que ela é a cereja do meu bolo. Aí, volta e meia, chama essa geminiana maravilhosa, que agora é minha parceirona de estratégia aí. A gente está criando junto, a gente está... E eu quero apresentar ela para vocês, porque é bastante importante, é uma coisa nova para mim, né? E então, Mayara, especialista, nutricionista especialista em nutrição esportiva, mas que manja de tudo um pouco, porque nutricionista boa é aquela que, né, sabe ofertar para o paciente aquilo que ele precisa, né? Vamos tentar levantar um pouquinho aqui. Você também, se você quiser levantar um pouquinho seu telefone para a gente ver toda, que você está cortada para mim. Vamos lá. E agora? Aí, legal. Agora eu estou conseguindo te ver. Você estava cortada, mas acho que eu estou meio cortada aqui também. Não tem problema. Vamos lá. Então, eu vou tirar aqui desativar os comentários. E eu gostaria que você se apresentasse, então, Mayara, para os meus seguidores, para que eles conhecessem, então, essa minha parceira de guerra agora, né? Nessa nova aventura, meu desafio. Como é que foi essa... Há quanto tempo você trabalha na nutrição? 5 anos. Já tem 5 anos. E aí você tem até atleta no palco, é isso? Preparei como 2 doido, atletas, né? do fisiculturismo em 2017. E aí, desculpa, gente, caiu meu celular aqui. Preparei 2 atletas do fisiculturismo. O primeiro foi em 2016, em 2017 foi mais 2. Aí em 2017 eu também me tornei atleta. E aí depois foi em 2017? 2017. Foi o meu Aí primeiro você subiu no palco também? Subi no palco em 2017. Em 2018 subi no palco mais 3 vezes, daí eu parei. Foi uma aparição assim, relâmpago, só para sentir aquele gostinho, né? Eu falava que precisava, além da teoria, a prática é muito importante. Eu queria vivenciar. Bárbaro. E aí foi... A preparação, né, para o palco é uma coisa bem trash, não sei, não me aprofundei nisso, não está nos meus estudos ainda, não... É um sonho, também tinha vontade de, quem sabe, completar os meus 50 anos no palco daqui a pouco, né, daqui a pouquinho.
Mas, enfim, essa bagaça de fazer pose para mim é que não é, A não parte é meu métier. Não, mas a gente vai buscar o shape e eu conto contigo para isso. É um privilégio estar contigo. Você é uma referência, tá? Na nossa cidade, quiçá no nosso estado, porque a tua fama corre longe, queria te dizer isso. Ai, obrigado. E é um prazer muito grande poder apresentar você para os meus seguidores. Você tem muito conteúdo bacana e a gente vai estar abordando algumas coisas aqui. Porque, veja bem, eu fui bastante questionada. Semana passada eu mostrei para as pessoas, porque os meus seguidores eles me acompanham aí já faz, eu estou entrando no 4º ano, né, desse Certo. trabalho de emagrecimento e aí dessa busca por fechar um mindset que pudesse compor uma base de atividade física com enfim, focada, né, com um objetivo. Eu não queria malhar por malhar. Quando eu vi no emagrecimento que começou a responder, que o corpo era responsivo e que eu estava com quase 50 anos, mas que eu não tinha acabado, a vida não acaba aos 50, eu digo, por que eu não vou além, né? Uhum. Nunca. Então, assim, o doutor Marcelo, ontem a gente ia falar sobre performar, eu acho que isso está com muita base nesse performar, né? Que é você, mesmo estando com saúde, estando bem, você buscar por um algo mais, né? Para melhorar a sua performance, mesmo que seja atlética, e por que não também, não só a saúde, mas não vamos ser hipócritas de que a questão estética pesa mesmo, e isso é um fato, e toda mulher quer se sentir bem da casa em que mora a sua alma, né? É uma Exato. coisa que eu falo muito aqui. E aí, por que não, então, começar a fazer a suplementação, né, com shake, com whey, com creatina. Eu comecei os estudos com creatina e, de repente, eu me vi assim, eu fiz algumas tentativas, né, o ano passado, porque eu vinha de jejuns longos, de uma cetogênica bem pegada, de uma low carb restrita, de uma very low carb, e para chegar à massa magra, conquistar massa magra nesse caminho, é preciso um tempo, né? Não quer dizer que não seja possível, mas que é preciso, quem sabe, mais tempo do que você ciclando carboidrato. Eu acabei de postar, não sei se você viu, Não. stories teus falando sobre essa estratégia de ciclagem de carboidratos, que é a estratégia que você está aplicando em mim agora. Então, eu gostaria de que Exato. você falasse um pouco para nós. Já deixei lá no feed, né, para o pessoal depois dar uma estudada no teu material, mas eu gostaria que você dissesse aqui para nós o quanto é possível a gente estar aí investindo numa low carb, em quanto tempo se pretende para nem low carb fazer massa magra, e para uma pessoa madura, com 50 anos, né, ou próximo disso, qual seria o caminho mais inteligente, otimizado, né, para quem não tem tanto tempo, digamos assim, quer botar um shape mais bacana e encher aquelas caras que ficaram murchas do emagrecimento, né? Como é que é isso? Sabe que eu vou te contar, inclusive, a minha experiência quando eu saí de low carb, onde eu encarei o desafio de competir, e aquilo que você falou. A gente tem que estar aberto a virar a chavezinha e entender que, opa, é outra fase. Eu tinha fielmente decidida que eu ia seguir minha preparação, uma categoria biquíni, que eu ia me manter em low carb, com estratégias de jejum. Confesso que eu tentei, mas não deu certo. A formação de massa magra, para a gente ter uma melhora do nosso rendimento, da performance, né? E a gente tá alinhando a atividade física como a gente gostaria, né? Com carga, com evolução, com progressão, com alteração de fases do processo do ganho de massa magra, onde vai ter treinamento de força, treinamento de hipertrofia. Então, a gente precisa daquele combustível, né? E o combustível vai ser o teu valor energético de acordo com aquela demanda, daquele perfil, daquele período que você está na fase do ganho de massa muscular, onde você vai estar construindo o tijolinho da massa magra
onde a gente acaba tendo que suprir, às vezes, o nosso gasto energético. Foi aonde eu tive que também virar um pouquinho da chave. É o que a Rita está muito aberta, ela está bem consciente disso, né? Que é uma outra fase agora que a gente vai precisar ciclar carboidrato, colocar um pouquinho mais em dias de um grupo muscular maior, conciliar com o cross, que é uma atividade de alta intensidade, né? Porque assim como ela quer um rendimento, eu fico imensamente feliz de ver as mensagens dela. Mayara, a personal, falou que hoje foi uou, meu cross lá que eu levantei Eu mais sinto peso muito no que cross antes. mesmo. Então, esse é o objetivo. É na progressão de carga, eu sempre falo que na progressão de carga, a demanda energética do teu aporte alimentar, ele vai acompanhar. Então, você vai estruturar o ganho de massa magra de acordo com esse planejamento alimentar, progredindo carga. Então, é os dois, é alinhado os dois, né? Essa proposta alimentar com treinamento de força, hipertrofia. Então, a estratégia de a gente ofertar o aporte energético, ciclar o carboidrato de acordo com o nível de intensidade é algo fantástico. Principalmente, eu me refiro a pessoas que passam por uma fase de jejum, de low carb, de uma estratégia. O quanto inclusive até rápido. É como se o teu corpo tivesse um pouquinho saturado, acostumado, adaptado, e a um novo estímulo. Vamos lá, é outra Sim, coisa, né? é isso Parece que eu que senti. é, Essa coisa no começo foi difícil. Eu tentei fazer essa ciclagem no ano passado, sozinha, e eu tive, mas eu não ciclei o carboidrato de acordo com a atividade física. Eu ciclei de acordo com o meu ciclo menstrual, certo. né? Conforme o estrogênio aumentava, eu achava que era na época de TPM e depois. E aí, então, eu tive um resultado bastante interessante, mas o grande problema mesmo foi o mindset. Porque no momento em que você passa muito tempo em cetogênica e em low carb, você fica uma alimentação mais restrita, e isso não quer dizer ciclar o carboidrato com carboidratos sujos. A gente está falando, quando a gente fala de carboidrato aqui, né, que fique bem claro para todos, no carboidrato que a gente está falando é o carboidrato com densidade nutricional, né? Sim. Que é o aipim, a batata doce, e também não encher o prato só disso, não é 60% do seu prato com base nisso. Então, até inclusive o planejamento que você fez para mim, hoje eu estou cetogênica, né? Porque eu passei e hoje foi dia de cross. Eu tô com um carboidrato baixíssimo, só de legumes, né? E legumes de baixo carboidrato, abobrinha, coisas que eu conheço muito bem, né? Da época em que eu fiz o emagrecimento, a berinjela, né? Teve uma cenourinha que pulou ali no prato, tem uma vagenzinha, que é uma coisinha que a gente não costuma comer no dia a dia, mas que tem um carboidrato que, né, não dá para nem para dizer que eu estou fazendo uma. Então, é uma ciclagem low, tá? É mesmo. Low carb. Nos momentos em que eu pego aí, então, os inferiores, aí eu você deu uma puxadinha a mais. Eu estou mostrando de vez em quando nos stories do pessoal, né? Bato uma foto, Rita, por que você não coloca quantidades? Que fique claro, então, que quantidades também são individuais, né? Depende da minha atividade, da sua atividade física, depende aí do seu peso, da sua altura, de toda uma série, uma anamnese que você fez comigo, né? Isso Antes mesmo. disso. Então, o mindset que eu queria te falar é que me desmontou para mim um pouco no ano passado, porque essa coisa do namorado flertar com o inimigo. Sei. Foi uma coisa assim que me abriu o comedor, bicho, né? E aí tu te permite, assim, é o mesmo caminho. No momento em que você diz um sim, fica mais fácil de dizer vários sims. Exato. Mas é o mesmo caminho. No momento em que você diz um não, também vai ficar mais fácil você dizer os outros não.
Uhum. Então, o primeiro não é que é o mais difícil, né? E aí o primeiro sim também, que você vai dizer e daqui a pouco você está no terceiro, no quarto, daí desandou um negócio para voltar, é aquela rap que dá uma fome, caralho, e aí você tem que correr atrás da máquina. E agora não está acontecendo isso, Ótimo. né? Então, assim, eu preciso contar com uma pessoa para me ajudar a fazer isso aqui, porque eu tenho que me concentrar no meu trabalho, eu tenho que me concentrar no fazer as marmitas, eu tenho que me concentrar nas crianças. Eu quero gente para bater papo, que fale sobre ciência comigo, que me explique as coisas, que a gente possa criar juntos, né? E aí foi, então, que surgiu essa oportunidade de estar contigo e eu queria te dar esse feedback ao vivo aqui, de que você pensando o carboidrato de uma maneira inteligente, colocando ele a trabalhar a seu favor, esse giro do mindset não acontece. Uhum. Porque você não fica forever em jejum. Né? Eu faço jejum, mas é um jejum controlado, não é jejum a perder de vista, como eu já fiz aí de 87 horas, não é que esteja errado. Isso foi a autofagia que salvou a minha pele, literalmente, né? Fez um recolhimento bonito, hoje eu tenho né, resultados de todo esse jejum que eu fiz, mas não é mais a hora de fazer jejum longo, né? Tá. Então, como é que é essa coisa do jejum também para quem está no processo de hipertrofia, naquele quer ficar com aquela cara sarada, não com bundinha vegana? Fala aí. Isso é um tanto dificultoso para a Nutri calcular. A gente acaba, por mais que o jejum é uma excelente proposta do controle glicêmico, a gente utiliza inclusive, né, o treinamento em jejum, porém atingir o valor energético nas demais refeições, onde elas vão ficar tão próximas, às vezes muito volumosas, né? Acaba sendo um tanto dificultoso, né? Então essa é a parte que às vezes não encaixa no processo de hipertrofia um jejum tão longo para a gente alcançar a necessidade energética do consumo que eu preciso de proteínas, de carboidratos, né, daquela distribuição. Não é que o jejum não vai ser interessante no processo de hipertrofia. Às vezes é só aquela janela de eu encaixar as minhas refeições para eu alcançar a minha necessidade do dia, que às vezes, opa, não dá certo agora o jejum aqui, né? Mas acaba que, vamos pensar lá, a sua primeira refeição, se ela está sendo 9, 9 e meia, o teu jantar foi lá 8 da noite, você tem uma janela de jejum ainda. Você está tendo Sim. favorecimento aí do controle glicêmico. Vamos lá, botar o treinamento de jejum, né? Você está otimizando ainda aquela reserva glicogênica que você fez do teu dia anterior lá para a tua hipertrofia no exercício e já está conciliando a oxidação de gordura junto porque tu está tendo controle glicêmico. Então, a gente tem as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, dá Sim, para Bárbara. alinhar, dá para E alinhar. o tempo de treino, o momento em que você vai treinar, distribuir isso tudo, você sabe que assim, é a primeira vez que eu encaro de frente mesmo esse negócio, que eu trabalhava muito no intuitivo, né? Eu sempre fui muito intuitiva, eu fiz meu emagrecimento no intuitivo, o máximo que eu protocolei no primeiro ano aí, de 2017, foram os jejuns mesmo, mas assim, e aí, 2018, 2019, eu fiz a experimentação de pesagem, de comer pesado, né? Tudo mais controladinho, eu mesma fazia, dá um trabalho do caramba mesmo, né? Tá? Então, mas enfim, me cheguei a me propor, mas eram pontuais, eram tiros, assim. Eu passava um mês, 2 meses, e aí depois eu dava aquela afofada. Aí depois, um mês, eu fazia uma outra estratégia, sentia, anotava todos os meus. Eu sou muito de planilhinha, né? Planilhava, ganhei aqui, foi legal assim. E isso para controlar os resultados, né? Mas eu digo assim, não. Agora eu tenho que botar os dois pés nisso, porque de toda maneira, e o pessoal vai ver na foto que eu coloquei de antes e depois ali, por conta da pandemia, o bicho ficou solto, né? Por mais que controlasse a comida em casa, não tinha treino É, honroso, foi bagunçado para todo mundo foi. e isso bagunçou para mim também. Uhum. E aí, no momento em que eu comecei a fazer a ciclagem de carboidrato,
com essa intenção de mudar de estratégia para ter ganho, eu me perdi um pouco, repensando assim, o mindset ainda está, me dá umas vontades de comer umas coisas que não estão, né? E aí digo, não, então vamos fazer diferente. Vamos começar do começo, vamos, né, chamar a pessoa que manda na bagaça toda para a gente fazer um planejamento bonito para ter um resultado. E em 2 meses a coisa aconteceu. Só que aí, assim, treino alinhado com alimentação. Exato. E agora eu queria que você me dissesse sobre essa importância. Que uma coisa é você fazer o emagrecimento, eu fiz o meu sentada. Tentei correr, óbvio, com mais de 90 quilos, a pessoa estourou os 2 tornozelos, pés pronados, né? Pernas de tesoura, por conta do sobrepeso, joelho ferrado. O que aconteceu? Fiquei de cama. E aí eu fiz o emagrecimento estudando, e quando eu levantei a cabeça dos livros, eu estava magro. É diferente no momento em que você já emagreceu, já está naquela, né, fez as pazes com a gordura, namora com o carboidrato, aí no final de semana faz low carb de segunda a sexta, aí no final de semana abre uma exceção, aí da pandemia, acaba que... Então, como é que é a importância do exercício físico para a pessoa no pós-emagrecimento, Nayara? Isso é muito importante o que você comentou, porque é um déficit energético que acaba sendo associado ali naquele período que você emagreceu, né? Ah, eu estava sem atividade física, né? Não digo que é uma forma mais fácil, mas o déficit energético acontece, o emagrecimento vai acontecer, né? Então, esse pós, aí o emagrecimento, onde a gente vai alinhar uma estratégia de hipertrofia, de ganho de massa muscular, eu entendo que eu vou comer mais. Então, claro que a conta não fecha se não tiver o exercício associado. Aí sim, a ideia do comportamento às vezes bate, né? Opa, eu tinha sobrepeso, eu estava em déficit, eu vou passar a comer mais, mas a importância de eu ter o gasto energético associado para a demanda muscular faz toda a diferença, porque é matemático. Se eu comer mais e eu não tiver o direcionamento para esse valor energético muscular, sem sombra de dúvida, principalmente para uma pessoa que teve sobrepeso, há o reganho novamente, sem sombra de dúvidas, porque a célula, o adipócito, está ali. Ela não sumiu, ela está esvaziada. É o que eu falo, né? Eu não sou uma pessoa magra, eu sou uma obesa emagrecida. O metabolismo, uma vez machucado, para sempre marcado. Eu sempre falo isso. Então, foi complicado para mim quando eu comecei a namorar com carboidrato no ano passado, porque a minha insulina, pau! E olha, não era nenhum exagero. Era ciclagem. Então, por quê? Porque eu vinha de uma restrição de 3 anos com uma insulina de 1,5. Aí, de repente, começa a ciclar. Então, tem que ser devagar essa ciclagem. Como é que você vai fazer essa ciclagem também? Exatamente. É importante que você... Por isso, é interessante que você saiba o que está fazendo, ou que você conte com alguém que possa compor com você, ou que saiba mais que você, para que você não esculhambe um trabalho lindo que é o emagrecimento, né? Exato. Que é todo suado, né? Que é todo trabalhado para chegar num objetivo e depois ficar se perdendo com bobagem, né? E agora eu sinto que está tudo... Tá alinhando. O corpo está respondendo, está alinhando. É lento, eu sou uma mulher de quase 50 anos, então o que acontece? Em 1, 2 meses que eu paro de treinar, e não é só porque treino vai me fazer déficit, é porque treino me ajuda a aderir à dieta, me ajuda a minha cabeça, ajuda meu espírito, ajuda como um todo. Ele conversa com coisas que vão além do que só o déficit calórico.
né? Porque Exatamente. mexe com o teu emocional. E isso tudo é muito importante para você se manter, né? Eu até falo que o CrossFit, para mim, é o que me mantém na musculação. Porque o CrossFit é a minha grande brincadeira, né? Eu vou para lá para curtir. Não é e tem muita gente que, inclusive, me pergunta como é que eu faço para aderir ao exercício físico? Eu não gosto. Eu também era sedentária. Você sempre treinou? Mayara, qual é o teu depoimento, o teu relato testemunhal, assim, sobre o teu encontro? Porque hoje você é atleta, bicho. Você não está no palco, mas o teu nível de treino é alucinante, né? Quem acompanhar agora, a partir de agora, os teus stories, vai ver lá o teu pernão, né? Não é para qualquer um aquilo lá. É suado, velho. É, Aquilo lá, para fazer aquilo lá, não é qualquer um. sabe que Então, assim, como é que é isso? a época de palco foi o que eu mais senti falta, de treinar inferiores, eu não podia, tá? Ah, porque era Não podia, por biquíni. causa Tu da não chegou categoria. nunca aí, o Oi? wellness? Tu não Não, chegou não. nunca eu, né? Era biquíni mesmo. Porque Biquíni é meu sonho, né? Mas não vou entrar em foi biquíni. esse Não. processo do emagrecimento, né? Em low carb, jejum, emagreci bastante. Qual o perfil que eu me encaixo? Biquíni. Só Entendi. que o biotipo tem perna grossa, né? Então, essa experiência do palco, né? Hoje eu consigo perceber que é tudo uma progressão, evolução, bem como o emagrecimento, a fase do ganho de massa magra que você está passando também, é a progressão do treino também que vai acontecendo. Cada vez você vai ficar melhor, no volume muscular, na carga, você vai alinhando a alimentação, porque teu corpo pede, nosso corpo é inteligente, ele vai te demandando, né? Se você se escutar o teu corpo, né? O descanso, né? A alimentação, o treinamento, aquilo que você falou, te traz o bem-estar, a atividade física, não é só estético. Você libera um monte de neurotransmissor de bem-estar. Então, a qualidade do teu dia, a disposição, você tá Qualidade bem. de vida, sem Então, dúvida. eu digo que é o brinde, né? O É, estético, o corpo é o brinde. E você tá se é. sentindo bem. Então, não sei você, Rita, mas lá, um dia de treino que você matou lá, o dia de grupo muscular. Para mim, pelo menos, é o melhor dia do meu rendimento de trabalho, né, de estar mais Sim, disposta, estar ativa. Então, porque tu tá liberando muito neurotransmissor de bem-estar. tu sabe que eu vou te contar um segredo. Ninguém conta aqui para ninguém depois. Mas eu não conseguia pintar a unha. Não, deixa eu te falar. Eu vou te explicar isso. Eu vou explicar. Eu não conseguia, porque eu não tinha. Eu não tinha. Como é que eu posso dizer isso? Ajuste fino da motricidade, pode ser? Ah, É que sim. é. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi a quantidade de cetona que eu já vivi aqui, ou se é a atividade física em si que fez conexões no meu cérebro que eu não uso mais acetona para limpar os arredores dos cantos da pele. Eu pinto exatamente, não preciso, juro, Olha eu só. pinto exatamente em cima da unha. E eu não borro mais. Olha. Cara, bicho, eu pintava, eu borrava, tudo era pele, era tudo, eu pintava toda essa parte do dedo aqui, ó, para fazer. Hoje em dia ela vai só ali, o que é isso? Exatamente. Atividade física. É uma coisa que tu vai perdendo ao longo, porque, claro, você fica velho. E aí eu quero trazer um outro assunto que eu também não quero roubar muito teu tempo, porque eu sei que a tua agenda está cheia e a gente não vai poder passar de uma hora. A minha live, por conta da quantidade de seguidores que eu tenho, ela pode ser, ela vai. E aí daqui a Ah, pouco a gente não sabe tá. que é, porque ela não quebra, ela não cai. Então Ah, eu legal. quero falar, porque eu preciso mostrar, porque foi um assunto semana passada que eu mostrei os meus suplementos e foi o Rita, não é só bicho planta, ui! É porque eu mostrei o meu whey, minha creatina, Ah, bicho. Isso é performar. Quero falar aqui para vocês, quem está nos assistindo, essa live vai ficar salva, uhum. todo mundo vai ver.
Se você quer sair do ponto A para ir para o ponto B, você vai ter que fazer algumas experimentações. Não quer dizer que você esteja certo ou errado. É um caminho. Se você tem quase 50 anos e pode se utilizar da ciência, de coisas que têm base científica, como a creatina, por que eu não vou usar? Né? Então, eu fui julgada por algumas pessoas. Ah, porque eu tenho um supermercado de pozinhos e... Vai. Eu trouxe todas. Porque eu quero falar de alguns ativos aqui muito interessantes, como, por exemplo, o meu blend, que não foi, que a gente decidiu por manter, né? Que é uma composição do professor Gabriel de Carvalho, que aqui grande parte já conhece, que fala do 5-HTP, ashwagandha e GABA. Também tem melatonina e mais um blend de chás, que onde tem mulungu, melissa, são os 4, 5 chás, eu aqui não tenho escrito. A suplementação de magnésio, que você também quis manter, que é do Dr. Tiago, e eu tinha também um tantinho de zinco que estava desregulado, estava com pouco zinco nos meus exames, que eu também faço periodicamente, que precisa ser feito, né? Ele botou um zincozinho, e botou magnésio, treonato de malato e também isso, magnésio e treonato, isso aí. E aí aqui, de pré-treino, você fez um blend aqui super interessante que tem green tea, iobina, sinefrina, beta-alanina e citrulina. E eu quero dizer para vocês que para meter beta-alanina não é para qualquer um. Só que a Mayara colocou na dose certa para não deixar a pessoa tonhonhói. O que me promete isso daqui? A pessoa pode... isso aqui é para qualquer um? Não, né? Diz para mim. Não é, né? É isso aí. Foi um ponto bem Como importante você que você disse de exames, né, Rita? Então, a suplementação, como o próprio nome diz, ela vai suplementar algo que a tua alimentação não possa alcançar. E, de qualquer forma, tem muitos blends e ativos aí, inclusive de modulação de cortisol e sono, relaxamento, que se chama fitoterapia, que nada mais é do que extratos e ativos naturais também. Não foge da nossa... Na real, tudo aqui é. Porque se tu for... Ó, aí tem zinco, tem ômega. Tem ômega. Na Nutrition tem pós-treino aqui. Coenzima Q10. Radiola, que é um fitoterápico. Exato. Né? Ali aqui depois tem resveratrol, glutationa, curate. Esse aqui, alfa-lipoico, não. Tem um que a gente também se inspirou numa formulação do Dr. Samuel Delalache, né? Isso que aí. É um ativo que é uma experimentação nova que a gente introduziu esse último mês, que é para trabalhar o excesso de retenção e a celulite, né? Para dar uma diminuída nisso. Que eu tive um resultado bastante interessante, não sei se você lembra agora, eu nem cheguei a pedir para te dar uma olhadinha para trazer para os seguidores, e foi a minha evolução, né? Desse último mês, que a minha prega diminuiu assim absurdamente, né? Sim. Então, tudo por conta disso. A evolução foi incrível, né? Então, são tudo agregados que eu chamo, né? A gente vai montando as estratégias de acordo também com as deficiências, como pré-treino, a gente vai alinhar a dose certa, a beta-alanina, a citrulina, que a gente utiliza ali, para melhorar realmente a performance. Então, performar, né? Porque o que eu acho injusto, né? Uma pessoa ter aí quase 50 anos e ter que fazer tudo na raça porque é mais bonito assim. Por que eu vou deixar de me utilizar de fitoterápicos inteligentes para potencializar a minha força e a minha vontade de ir além, né? Então, assim, a gente não pode fazer isso à moda Miguelão, né? Como diria no Rio Grande do Sul. Tem que fazer pensado, tem que fazer com um profissional, com um prescritor, alguém que entenda de formulação,
para poder te ajudar a potencializar o que você espera. Por exemplo, aqui também tem antioxidantes, aí eu tenho o UC2, que é o colágeno para o Protetora. joelho, né? Que a gente também... Ó, tem o pós-treino aqui, e isso aqui... Ai, Rita, mas não é muita baga. Vixe, eu nem sinto, porque primeiro que você acostuma, e segundo que é ao longo do dia. Eu tenho aqui, a coisa mais importante para mim, que eu quero que você fale, que não quero que a gente acabe essa live sem isso, são os bacilos, né? Os lactos. Aqueles, e também as enzimas digestivas. Mudou Adoro o meu paladar. Eu vou defender isso, porque é possível que não tenha sido elas, porque eu nunca tinha. E eu andei lendo muito sobre isso e eu descobri, fiquei surpresa de saber que as pessoas mais maduras perdem a habilidade de secretar aí as enzimas digestivas. E sem elas, tudo fica preto e branco, né? Tudo fica mais preto e branco. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Para mim, de todos os blends, o que eu não, de todas as formulações, é o que eu não abriria a mão, porque fez toda a diferença para o meu intestino e para a minha relação com a comida. Porque eu fui uma pessoa que toda a vida meio antipática com a questão dos verdes e dos legumes, e isso mudou a minha relação com eles, né? Qual é a importância disso na alimentação? Vamos lá. Então, essas enzimas digestivas, nós produzimos enzimas digestivas lá na nossa mucosa, na parte do estômago, já se começa, né? No nosso trato gastrointestinal, a gente já produz amilase lá na nossa língua. Então, é a primeira enzima que a gente já produz. Já começa a quebrar o alimento ali, isso, né? Eu vou receber o alimento. Eu preciso de uma enzima para já quebrar, né? Então, lá na saliva já tem um pouquinho de enzima para degradar esse alimento. Então, com o decorrer do tempo também, como você comentou, há uma perda. E também, bem importante, a gente fazer um adendo que num perfil de uma alimentação mais low carb, a longo prazo, com jejuns também, é muito comum e característico, é uma consequência, às vezes, a produção de enzima ficar um pouquinho mais baixa, principalmente porque tem perfis, às vezes, da alimentação ficar um pouquinho mais concentrada em consumo de gordura, mais carne vermelha, né? Acaba que as fibras, um pouquinho de frutas ficam um pouquinho menos, a ingesta é normal. Porém, o nosso intestino ele fica afetado por conta disso, tá? Ele vai reagir a isso porque bactérias que viviam se alimentando de outros alimentos que você não ingere vão morrer. Exatamente. E aí pode desequilibrar, isso, né? Mesmo. Isso mesmo. Exato, tá? bacana. E aí, a nossa mucosa, a gente tem lá na nossa microbiota esse equilíbrio, as gram-positivas e as gram-negativas. Então, quando a gente acaba, eu comento que essas fibras, os vegetais, das frutas, das sementes, os legumes, é o alimento, é a comidinha das grãos positivas, né? E os alimentos um pouquinho com alto teor energético, com gorduras, né? Acaba sendo um pouquinho alimentado das gram negativas. Carboidratos refinados, né? Açúcares. Açúcar e trigo, principalmente. Aí há um desequilíbrio da microbiota. E aí é onde se faz importante a reposição com os lácteos. Os lactobacilos, existem várias cepas que a gente chama, né? Tem bacilos, tem streptococcus. Vários. Probióticos. Várias cepas probióticas. E aí é para colonizar essa microbiota. A gente vai começar a voltar ao equilíbrio. E aí, a necessidade da reposição das enzimas é para restaurar essa microbiota que estava um pouquinho afetada. E aí, como o intestino... E aí não é qualquer blend que você vai ingerir por aí. Não é comprar numa farmácia qualquer coisa. Não. Porque aí pode ser um tiro no pé. A gente precisa ver nos exames qual a enzima que está baixa. Que às vezes a enzima lipase, que é a degradação de gordura, que está baixa. Às vezes é a amilase, às vezes é todas.
E aí é aquele controle da dose. Quanto de amilase, quanto de lipase. Não é igual para todo mundo. Porém, né, é um combinado de enzimas que vai Quem é o profissional que as pessoas precisam procurar, que são capazes de fazer esse ajuste fino aqui? Olha, nutricionista. Dale! Entendeu? Gente, entendeu a importância de vocês terem uma nutricionista para chamar de sua? Agora vou olhar bem no seu olho. Gente, não é para qualquer um isso aqui, é para quem entende. Não é dar um chute numa macega e dizer assim, vai tomar isso aqui, porque isso aqui da minha vizinha disse que era bonitinho, ela está tomando bastante, está dando resultado. Não é isso não, né? Aí é bobagem. Individualidade. Pode não fazer. Individualidade. Então, o nutricionista é quem é a pessoa que é preciso procurar para fazer esse ajuste fino, para dar a melhor performance. E isso tudo vai ajudar a assimilar os nutrientes dos alimentos, né? Isso mesmo, absorção, né? Do que adianta eu ter um plano alimentar lindo e maravilhoso se eu não estou absorvendo, se a minha microbiota está afetada. Então, ali se faz importante o consumo das enzimas e dos probióticos. Para reparar. Bárbaro. E é qualquer nutricionista que faz esse tipo de prescrição, hein, Mayara? A pessoa, como é que o paciente pode sentar na frente do profissional e dizer assim, ele não sabe nada, está ali conhecendo, você prescreve? É assim que fala? Como é que fala? Então, aí vai do profissional o conhecimento, né? E aí, inclusive, estava aí para sair a lei da prescrição fitoterápica pela pós ou pela prova, né? E aí se caiu por terra, porque nutricionista é prescritor fitoterápico, né? É um nutricionista. Então, vai muito da linha de conhecimento, né? Vou estudar fitoterapia. Mas isso na faculdade não dá, né? Tem que fazer curso por fora. Existe a pós de fitoterapia. Mas nada te impede de você estudar a fitoterapia, né? A pós é o título, né? Sim. Não, tem, inclusive o Instituto IAPP da Ana Paula dá esse curso. Dá. Esses dias estava aberto. Sim. É bastante interessante. E aí tem várias áreas da fitoterapia, né? Nossa, é uma diversidade, né? Tem a esportiva, tem a gestante, tem a endocrinologia. Então, é muita fitoterapia. É muita fitoterapia. Eu digo que eu sou muito metida. Eu já fiz amizade lá com a farmacêutica da farmácia de sugestão lá. Hoje ela é minha amiga, ela já não trabalha mais lá. Mas eu já tô trocando figurinha com a outra, porque eu falei, manda material que eu quero saber. Tudo que é novidade a gente vai estudar. Porque se é para o melhor do paciente, vamos incluir. Isso é uma coisa que eu gostaria de trazer também, se você tiver um tempinho a mais aí, não sei se a gente... Tenho 10 minutos. 10 minutinhos. Então, assim, vou te roubar esses 10 minutinhos para você me dizer como é que a gente vai identificar uma boa farmácia. Porque, assim, a forma com que as farmácias tratam seus ativos, cada uma tem um jeito. Por exemplo, eu comprei na farmácia outro dia, esse mesmo, dos bacilos aqui, os lactobacillus. Uma farmácia disse para eu manter na geladeira, a outra farmácia já não me disse nada. Né? Por exemplo, eles são hidrágeos, mas eu também tenho as enzimas digestivas, que ambas farmácias me disseram para manter na geladeira, né? Que são as enzimas. Então, como é que eu vou? Porque assim, cada uma tem um preço, cada uma tem uma forma. Como é que eu faço para identificar um bom trabalho profissional? Então, é bem importante que, assim, às vezes, a matéria-prima da farmácia, isso eles já me explicaram diversas vezes. Aquele lote, eles usam um ativo tal, com matéria-prima tal, que não se faz necessário esse armazenamento em geladeira. Porém, tudo que está relacionado com enzima, lacto, dificilmente não vai ser necessário estar presente na geladeira, tá? E aí, é muito de pedir... agora me fugiu o nome da palavra, do material que eles te enviam de cada ativo. Eu sempre peço, tá? Eles chamam tem um determinado nome. É tipo um aminograma do whey, assim, é tipo um aminograma, que vai te dar ali qual é a característica desse ativo.
Isso, Entendi. exatamente. Tem que ter o Que selo, a não é só aquela que é mais cara que é a boa. Não, Tem aqui, tem um valor razoável que também é boa. Tem é. que ver, Uhum, né? Ou falar com as pessoas também, ver se você tem referência, isso aí. pedir a sugestão da sua nutricionista, que certamente vai dar E dois, três nomes para você fazer pesquisa, né? isso aí. Tudo isso pode ser E interessante. de qualquer forma, sempre é muito bom estar atento com tudo, tá? Existem falhas, por mais que é uma farmácia de sugestão que eu vou recomendar. Sempre é bom a gente ficar atento, né? Com as Olhar, quantidades ali, olhar se tá todos os item por ativos item. prescritos, a dose, né? Tudo é sempre bom a gente averiguar, porque né, é a produção. Às vezes, né, são seres humanos, às vezes falham também, e aí quem paga o pato é a gente Sem se tá dúvida. tomando errado, né? Então é bem importante Bacana. estar atento. Para a gente encerrar com chave de ouro aqui, então, eu gostaria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que estão aí. Porque, assim, é possível viver em low carb e ter uma filosofia de vida. Todo mundo sabe que é delicioso, é bom. Só que no momento em que você quer dar o próximo passo, pode ser interessante fazer ciclagem de estratégias. Não é só ciclar carboidratos o caminho, Ah, sim. mas diversos caminhos. Então, qual é o recadinho que você deixaria aí, já que assim, a tônica da nossa entrevista de hoje, da nossa live, era quais são os próximos passos depois do emagrecimento, né? Qual é Uhum. aquele recado de ouro para o pessoal ficar atento? Então, eu sempre falo, aprendi muito isso na nutrição, que a resposta para o paciente é sempre depende, né? Nunca vai ter uma regra. Depende, né? Qual o teu objetivo agora? Como você se encontra? Como você quer ficar, né? Qual o teu objetivo, né? Como é a tua rotina? Tudo depende, não tem uma regra. O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito adaptativo, né? E ele precisa estar em constante evolução, né? É do ser humano a gente querer melhorar, a gente evoluir. Então, a linha da low carb ela é uma estratégia excelente, né? A qualidade de vida, controle glicêmico, mas nem sempre ela vai comportar a demanda do teu objetivo naquele momento, né? Como eu falei da minha experiência, eu amo a low carb. Foi um processo da minha vida que eu mostrei hoje para você as fotos. Foi ali o meu boom de reconhecimento de trabalho. Então, foi dali que eu tive a visibilidade e reconhecimento de trabalho. E eu queria fazer a minha preparação do fisiculturismo em low carb, mas não foi possível. Então, eu tive que aceitar que eu tive que voltar, que eu tive que comer mais, né? Foi difícil voltar. E é isso que eu tento passar para as pessoas, que é um processo, é uma fase que não se exclui, às vezes, a volta dela em determinadas fases, como você tá, às vezes, em dias low carb, em dias cetogênico, em dias com mais carbo, né? Onde a gente cicla tanto carboidrato, cicla valor energético, né? Então, é tudo alinhado, né? A gente vai combinando de acordo com a fase, de acordo com o objetivo, mas nunca uma regra só, né? Bem como o ganho de massa magra não é só comer carboidrato, não é todas os Nem só dias, proteína nem só também, né? proteína. E Exatamente. É tem tudo. gente que também tem esse encantamento pela proteína. É. E isso que eu achei interessante. O meu dia, hoje, a tônica dele foi proteína, que Uhum. é o dia do CrossFit. Então, quer dizer, né? O que naturalmente esse cara está ciclando carboidrato, hoje vai encher o cu de carboidrato. Não, não é Não, isso, gente. Né? não. Porque é muito difícil para mim, foi a parte mais difícil foi comer, né? E é muito mais difícil para mim comer do que deixar de comer. É verdade. Porque no momento em que você tem que cumprir os macros e comer por meta, É. é fantástico fazer jejum forever. Eu faço jejum com o pé nas costas, fazia, né? Agora eu não faço mais. De 3 dias, assim, não quer dizer que seja ruim ou errado. Presta bem É. atenção. É. Não é isso. É que neste momento. Uma coisa que eu quero deixar
no imaginário de todos aqui. Se você tem um plano alimentar que foi feito para você hoje, não venha daqui a 2 anos tirar ele da gaveta e achar que você é aquela pessoa que estava naquele plano. Exatamente. Isso é uma coisa que as nutricionistas precisam dizer, porque assim, eu converso com gente o tempo todo aqui. Eu mentoro pessoas para trabalhar o mindset delas para chegar nesse nível que eu estou hoje. Uhum. Eu sei o que é ter chegado até aqui. Uhum. Então, assim, eu vejo as pessoas me relatarem que e eu sinto que existe uma dificuldade deles entenderem como é que se faz o trabalho, que eles precisam dar tempo para o nutricionista trabalhar. Né? Não é assim também. Não vai resolver em um mês. Uhum. Se você engordou, passou 10 anos comendo cacaiada e bagaça, bicho, tu não vai emagrecer em uma semana nem um mês. E se você emagrecer ali muito rápido, se o teu mindset não estiver preparado, não estiver redondinho, você vai voltar a engordar. Então tem que dar tempo ao tempo, não está ajustado, conversa com a nutricionista, conta para ela o que está errado, o que não está fazendo. Não estou gostando disso aqui porque eu não como isso aqui, eu nunca comi. Uhum. Não, você tem que comer isso aqui. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, porque se a gente quer mudar do ponto A para ir para o ponto B, se continuar fazendo tudo o que fazia antes, vai continuar no ponto A, não vai para lugar nenhum. Tem que fazer um pouco diferente também. Agora, coisas que são assim, absurdas, que você jamais faria, como comer, sei lá, jiló, não sei, você não vai começar a comer agora. Então, a tua nutricionista, você tem que conversar com ela, você tem que explicar, né? Dá tempo ao tempo. E não vai tirar. Todo mundo fala, porque os nutricionistas tiram da gaveta. Mas quantas vezes você já tirou, enquanto paciente, um plano alimentar antigo de dentro da sua gaveta, achando que aquilo ali ia funcionar para você? Uhum. Então, fica essa dica, né? Respeitar o trabalho do profissional e se respeitar, né? Maiara, muito obrigada. Obrigada, Rita. Imensamente grata pela oportunidade que você nos deu. Né? E fica aí, depois, já coloquei lá, vou colocar essa live também, com o endereço da Maiara ali, para vocês sorverem todo esse conhecimento e ventilarem possibilidades, porque cada um tem seu momento e cada momento é próprio para investir no que vai fazer da sua individualidade, potencializar a sua individualidade. Né? Muito obrigada por estar do meu lado nesse caminho. Muito obrigada, eu que agradeço. Beijinho. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.